Ex-Combat, no programa dessa quinta-feira, vamos falar com faixa vermelha, Célio Caneca, das antigas, uma das pessoas que tudo que existe hoje aí foi construído em cima dos ombros de mestres, não só ele, mas de mestres como ele, está nativo até hoje, continua dando aula, acabou de para gravar aqui com a gente, veio lá de Caraí para gravar aqui em São Gonçalo com a gente, né, mestre? Mestre Brasil, uma honra estar aqui contigo mais uma vez. Vamos lá, mestre, você começou a sua história no jiu-jitsu foi quando? 16 de julho de 1974. 74, governo militar, eu estava onde? 74? Eu tinha 11 anos de idade nessa época, 74. E foi no Alcântara, né? Na época havia basicamente duas academias de base, a Academia Alcântara e a Academia Oriente. A Oriente ali ela era no Barreto? Ela até hoje. Ah, no mesmo lugar ali no Barreto, né? Hoje. Tá? Sindicatos operavam navais. Sei. E hoje, O Alcântara era onde ali? Alcântara não tinha nenhum viaduto ainda, hoje já tem um viaduto em Alcântara, sim. Rua Manuel João Gonçalves, 198. Mas assim, ali em frente ao viaduto era um terreno vazio, onde que estava essa Manuel João? Não tem hoje o É perto da igreja de Alcântara? Não tem a Universal pra cá. Ah, sei. Hoje tem um prédio na esquina, não tinha aquele prédio na esquina, Sim, só sim. tinha hoje onde embaixo Ali é a um única coisa que tinha, acho açougue. que era o supermercado Pescadores ali naquela região. O pescador é pelo outro lado. Acabou pelo lado. Hoje é viaduto, mas na época não tinha nem viaduto. Você vê como é que é a vida. Eu fui criado ali no Alcântara, na Rua da Feira. Toda feira. Ali estudei no Colégio Alcântara ali. E eu tinha 10 anos de idade, não estava nem pensando que existia jiu-jitsu, e já estava lá. Existia jiu-jitsu ali. E aos 32 anos de idade, né? 32 anos de idade. E foi Quantos anos você tem agora, mestre? Esse ano eu estou em 83. Eita vida, bastante Viu? tempo. E porque nós, sendo do interior, meu pai muito sistemático, nós ajudava até uma garotada da Redondeza a preparar um campinho de futebol, mas não tinha autorização para jogar bola. Mas aonde isso? Era do interior, que lugar? No município de São João da Barra. São João da Eu Barra. vim para o município de Campos em 19 de outubro de 1954. Sim, a data do E dia. como é que você foi parar no Alcântara ali? Não, eu vim para o Rio em 61, 21 de junho de 61, quando eu vim para o Rio. Tá? O meu tio, que era irmão do meu pai, apareceu lá e eu tinha recentemente saído de trabalho na usina, trabalho na roça, tá? E aí acompanhei meu tio e vim embora. Você tem ideia, pessoal, para se situar, né? 61 foi antes da Revolução do Governo Militar, que era Antes da 64. Revolução. O presidente era Jânio Quadros, se eu não me engano. Era Jânio, né? Ou era o Juscelino? Não, Substituiu o Jânio. Juscelino. Substituiu. Juscelino foi em 55. Ah, tá. Aí o Jânio Quadros, presidente, Ganhou. Alcântara, né? Imagina, nessa época aí, Ganhou. 61. Eu nasci em 63, pra ter Então, ideia. Jânio Quadros ganhou do Marechal Henrique Teixeira Lott. Tudo é do Marechal Lott. Disputou junto. Isso eu sei que eu estava lá não, porque eu nasci em 63, né? Mas eu sei a história. Era um outro Brasil, né, Neto? Tem um Brasil de muita gente analfabeto, pouca estrutura. Como é que era o jiu-jitsu? O que você lembra do mais antigo ali no jiu-jitsu? Como é que era o tatame? Como é que era a academia? O kimono? O tatame já ainda era de palha de arroz. Palha de arroz e lona, Hoje né? não tem mais. Não Tá? existe mais. O kimono já se treinava com um kimono convencional. Né? A diferença é que... Era brim? Ou era esse? Não, já se encontrava o kimono trançado. Inclusive, se podia treinar com kimono liso também. Um kimono trançado, se quisesse adquirir um kimono trançado, você ia no Augusto Cordeiro, vendia Nossa Senhora de Copacabana. Nossa, tinha que ser daqui lá para Copacabana, pegar a barca. E o Augusto Cordeiro vendia tatame de palha de arroz. Era bonde ou já tinha unidade de Alcântara para Niterói? Tinha até só tinha bonde, né? Não, nessa época que eu 70 comecei já a era treinar, o bonde já não vinha mais de Alcântara. O bonde no Rio acabou em 62. Eu sei porque eu cheguei em 61 e ainda tinha bonde. Você chegava até o centro da cidade de bonde. Vocês iam lá comprar o Você saía tecido? daqui e ia lá. Se você quisesse comprar um tatame de palha de arroz, tinha um tatame de palha de arroz, você ia lá no Augusto Cordeiro. Tá? Ou então
kimono. Aí, pô, aqui tá também dessa altura, pesado pra caramba. Você conheceu, pô. Cheguei. Competição da Liga com tatame de palha de arroz. E aquele molhado não te graça. Eu mesmo emprestei. Molhava, perdia. Se você deixasse numa parede assim, pegava a umidade toda da parede. Pegava a umidade da parede. Aí você começou a treinar faixa branca. Aí veja bem. Quem era o mestre? Quem era o professor? Não tinha essa categoria de mestre ainda, porque Sim. essas categorias só vieram acontecer em 93, quando o Robson Grace entra na federação. Da FJJ Rio. E aí fez o existe reconhecimento. Eu, quando entrei na minha academia, comecei a treinar, o meu professor já usava faixa preta 5º grau. Por incrível que pareça, eu passei por 5 exames de faixa dentro da academia. O último exame foi para a faixa preta, em 17 de julho de 81. E quando terminou o exame, e nenhum aluno sabia quando ia acontecer um exame de faixa. Hoje, dentro da academia, quase sempre já tem uma coisa programada, então o aluno Todo ano, sabe praticamente. que em determinada época vai ser um exame de faixa. Naquela época não se sabia. Portanto, que meu exame a faixa preta, eu não sabia que ia fazer exame. Quando entrei na aula, todo mundo aí, aluno iniciante, não começava a treinar junto com o graduado. E fizemos o exame todo, 103 itens, 80 itens de ordem técnica. Eu fiquei tão fora de mim que o primeiro item que perguntou, eu não consegui dar conta. Terceira saída de Yoko Rogatani. E perdi mais um item. Dos 80 itens, eu perdi 2 itens. Está lá atrás do meu certificado de faixa preta, aprovado com 78 itens assinado pelo meu professor. Mas aí o meu professor, por exemplo, quando terminou o exame todo, ele tirou os 5 graus da faixa dele e botou a faixa dele na minha cintura. Deu a faixa dele. Passou para a minha faixa. Porque eu já dava aula desde faixa azul. Fazia algum monitorava? Treinava e dava aula, preparando aquela turma toda. Nessa época o senhor trabalhava com o quê? Quando o senhor foi para o Quando eu entrei para treinar em 74, eu já trabalhava na Sudantex, lá na Marquês São Vicente. Eu entrei na Sudantex em abril. De quê? É tecido. Ah. Em abril de 71. E trabalhei até 76. Então, em 74, eu estava trabalhando na Sudantex ainda. Eu saí da Sudantex em 76, 11 de agosto, finalzinho de 76. 11 de agosto de 77, eu entrei na Coca-Cola e trabalhei 23 anos na Coca-Cola. Era uma época que o pessoal não conseguia viver de ensinar, né? Não, naquela época não se podia pensar em jiu-jitsu como profissão de maneira alguma. Não tinha como. Você vivia do trabalho, meu professor vivia do trabalho, eu vivia do meu trabalho. Portanto, quando a oportunidade eu perdi, porque eu tinha emprego, trabalho em uma empresa como Sudantex, que era terceira empresa do Rio de Janeiro em salário. A Batia perdia para Souza Cruz e Petrobras. Eu lembro que a Souza Cruz era uma empresa, né? Todo mundo queria trabalhar na Souza Cruz. Petrobras. Não é? Hoje em dia não se ouve mais falar Hoje não disso. se fala mais de Souza Cruz. E Vamos falar para a juventude. Você que é faixa branca aí, Souza Cruz era uma empresa de cigarro. cigarro. No Brasil vendia muito cigarro. A Souza Cruz era a maior empresa de cigarro do país e exportadora também, né? Ela era. Fazia as melhores propagandas. Fazia propaganda do festival, aquele festival Free Jazz Festival. Fórmula 1, todo mundo. Aí estão sendo aquele carrinho da John Play Special, que era a marca de cigarro. Isso, A Marlboro, cada carro da Fórmula 1 era uma marca de cigarro diferente. Tinha Camel. Não fumou não, né, Mestre? Você tinha Isso. fumado? Não. Eu também, graças a Deus. Fumei um para ver o gosto que tinha, achei a coisa mais horrível do mundo. Ainda bem, né? Que E você tá com depois de 80 e poucos adulto. anos. E aí meu pai sentisse o cheiro. De nós, meu pai e a mãe sentisse o cheiro do cigarro na Era um Brasil de carteira assinada, né? Aí só atravessou ali o governo militar 20 anos. E quando é que o senhor achou assim que o jiu-jitsu deu o primeiro passo de evolução? Teve a criação da FJJ, que antigamente
A história que eu sei, eu queria que o senhor falasse. Existia um campeonato, né? Rio-Minas. Não. Desse campeonato Rio-Minas é que saiu a Liga Brasileira. Então vamos lá. Antes nós vamos na Vamos ouvir a história de quem viveu ela. Liga Niteroense de Jiu-Jitsu. Eu sou fundador da Linge, né? Era essa? Linge. Tá? E foi exatamente. Quem era o ainda presidente na época? Era o Silvio já ou não? Silvio Pires. membro do grupo de implantações que na casa da documentação. Isso tá? que ano, o senhor lembra? O senhor que é bom de data. A Liga foi fundada. A primeira reunião que resultou realmente na Liga que foi fundada foi 11 de julho de 83. Olha. Por quê? Deixa eu voltar um pouquinho. Em 27 de março de 83, eu estava treinando karatê com o Fernando Gomes. Sei quem é. Alina Fonseca. Ventapane. Já o cara. Ventapane. Jiu-jitsu. Fernando Gomes, Treinando- ele era chegado da Marinha, ele? Treinava jiu-jitsu, passei a treinar karatê também, porque botamos o karatê dentro da academia. Era a gente que para ver tinha que ter várias lutas. Judô, jiu-jitsu, karatê, Quem botou ginástica dentro da academia? capoeira. Capoeira fui eu, o mestre Chita deu aula de capoeira dentro da academia Alcântara. Bom, então naquela época acabou que eu ia ficando sozinha na academia. E essa academia onde? Ali em Alcântara? Na academia Alcântara. Porque meu professor foi fazer teologia. Então eu acabei ficando carregando a academia com toda mudança para aqui, para ali. Então era tudo dentro da academia. Tá? Muito bem. Então eu e Fernando Gomes organizamos uma competição de karatê comemorativa ao 17º aniversário da Academia Alcântara. Esta competição aconteceu 27 de março de 83 na Casa Unida de Portugal. Sei que é ali do Bom, Coelho. muito bem. Naquela competição eu convidei sua Amélia Arruda. Foi quando pela primeira vez eu conheci o Silvio Pereira. Sua Amélia foi levando o Silvio Pereira. E lá falaram sobre um trabalho que tinha sido iniciado em Niterói para fundar uma entidade, mas botaram na mão de político e tudo ficou parado. Então, quando logo após aquela competição, Jota Gonçalves, decepcionado que o Hélio Grace não recebeu ele para uma reunião, Jota Gonçalves era lá de Rocha Miranda, tá? Então ele queria montar uma entidade pelo lado de cá. Como eu tinha uma informação que em Niterói tinha começado um trabalho, Um movimento ali político. vamos fazer uma reunião e vamos convidar a sua Amélia Arruda. Naquela época redigia a carta e você entregava de porta em porta de academia. É, a carta convite. Era feito na mão. Isso. Depois xerocou, quando surgiu a xerox. Então, por isso, essa primeira reunião foi 11 de julho de 1983, dentro da academia do Jota Gonçalves em Marambaia. Tiveram 30 professores presentes. Foi a partir dali que, então, no dia 11. No dia 18, a reunião, já lá no Sindicato dos Operários Navais, fundou-se o grupo de implantação, formado pelo Silvio Pereira, eu, Ricardo Antônio Alvarenga Rodrigues, Zé de Oliveira, Adi de Oliveira. Nós somos 5 membros fundadores da Liga. E aí, daquela data, primeira reunião, dia 11 de julho de 83, a 15 de agosto de 83, fundamos a Liga. Que foi antes da FJJ Rio. Não existia a FJJ Rio ainda. Então vamos lá. Pelo lado de cá. Você está falando de Niterói. Não. A FJJ já existia, mas parada. Eu participei da reunião lá dentro da academia do Chico Mansur. Sei, Eu Mansur. vou dizer o nome das 7 pessoas que participaram daquela reunião. Mas isso lembra mesmo. Vamos dizer, mestre Hélio Grace, acompanhado do seu filho Roger Grace. Mestre Francisco Mansur, mestre Pinduca, mestre Amélia Arruda e eu. E Jota Gonçalves, que nos levou
7 pessoas, essas foram as pessoas que participaram daquela reunião. Aonde ali ficou definido, se teve outra reunião, não nos convidaram. Ali ficou definido em uma eleição de um mandato tampão para Hélio Grey dirigir a federação em um mandato tampão, um mandato provisório, até o ano. Foi até o ano de 90 do Rio, né? Não. Até o ano de 90, quando então teria que haver eleição efetiva da federação. Aí o que aconteceu? Edital e tudo. Assembleia de votação, mandato tampão. O Robson Reis entra com uma chapa que não cumpriu o prazo legal de 15 dias, no mínimo, de registro anterior à data do pleito. Isso está até hoje. Tá? Sabe quem foi o presidente dessa Assembleia de mandato tampão? Foi o seu Silvio Pereira, no balcão da Academia do Mas quem está o vencedor foi o Hélio? Era ele. Então vamos lá. Na reunião lá, Sim. o Hélio estava, mas na eleição o Hélio não estava. Aí quem presidiu a Assembleia foi o seu Silvio Pereira. Então o seu Silvio Pereira abriu 2 urnas. Eleitor do Robson Reis, deposita o voto ao eleitor do mestre Hélio, porque passou a surgir 2 chapas. Essa é a história, por que o Robson ganhou. O Robson tinha a procuração dos clubes fundadores da federação. E eu sei quem arrumou a procuração para o Robson e botou na mão do Robson, dos clubes todos fundadores. Por isso que o Robson virou presidente, o Hélio não pode entender. Aí, muito bem. Na apuração, o Robson teve mais votos do que o Edson. E aí, muito bem. Então, o que foi feito? Redigiu-se um documento ao CND pedindo um parecer sobre aquela Assembleia. CND, pessoal, quem não é das antigas, era o Conselho Nacional de Desporto. Não existia COB. COB só começou a existir na Constituição de 1988. Elas estão falando de tempo, existia a Confederação Brasileira de Esporte, mas nessa época anterior, que era o Conselho Nacional de Desporto. Presidente Manuel Tubino. Sim, o professor Tubino, que era do judô da piscina, né? Isso. Foi o professor da Dariana lá na UFRJ. E o Álvaro Barreto foi aluno de Educação Física do Manuel Tubino. Portanto, foi nomeado interventor. O Manuel Tubino, então, julga aquela Assembleia Legal e decreta, naquele documento, estava solicitando a decretação de intervenção na federação. Naquele documento. E sabe quem assinou aquele? O primeiro documento correram e mandaram para o Tribunal Nacional. Somente o presidente da Assembleia podia assinar o requerimento. Por procurar seu Silvio na Marinha. O Silvio é da Marinha. Isso, na época da Marinha. E aí Silvio refez aquele documento todo, assinou, disseram que foi em Brasília levar, que não, mentira. O Manuel Tubino estava aqui no Rio de Janeiro. E aí ficou decretada a intervenção na federação e nomeado o professor Álvaro Barreto como interventor da federação, que foi interventor até a eleição, que seria fevereiro de 90. Então, eu fui eleito presidente da Liga 29 de janeiro de 90, em Assembleia, no Clube Canto do Rio, dia 29, uma segunda-feira. Como presidente da Liga, na terça-feira, dia 30, eu fui para a academia do Carson Grace, terça-feira, para a gente ir para a academia do Álvaro Barreto, para a eleição, reunião para registro de chapa para a eleição efetiva de 90. Eu fui e fomos para a academia lá. Tive 37 agremiações, 34 presentes e 3 com procuração. Eu acho que eu tenho isso registrado lá. Quem saiu eleito lá então? Muito bem. Porque se a gente detalhar muito, vai acabar o tempo, a gente vai conseguir contar o resto da história. Rapidinho. Vamos lá. Bom, então mais uma vez, a eleição correu
tudo marcada, eu votaria como presidente da Liga. Só que a eleição aconteceu em dia sem comunicação comigo, né? Quando eu cheguei lá já tinha acontecido. E o Robson ficou presidente. Aí, muito bem. Para registro da chapa da eleição efetiva, 37 pessoas, das quais o Hélio Grace estava lá. Mais uma vez acompanhado do seu filho Hélio Grace. Álvaro Barreto, como interventor, abriu a palavra primeiro a quem? A Robson Grace. Robson Grace vai e confirma a chapa dele. Quando deu a palavra a Hélio Grace, o Hélio Grace levantou e recusa concorrer à eleição desta federação com esse meu sobrinho. E aí deu todo o recado. Aí mais uma vez ficou registrado uma chapa só. E aí o Robson foi vencedor. Parece, Assim, porque é muita história. Nós temos 1 hora, 2 horas no máximo. Vamos lá então. Aí a Liga Brasileira existia lá. Bom, tudo bem. Sem contar a história toda. A Liga Brasileira tinha lá com Hilton Leão, não é? Dessa mesma época. E não tinha o Rio Minas? Não? Então vamos lá. O Rio Minas foi a nível de Ligue, mas provavelmente a nível de LERJ. Ah, sim. LERJ. A Liga do Estado do Rio de Janeiro. E a Liga. E a Liga lá. Primeiro Rio Minas, nós fizemos De todo devia ser a LERJ com a Federação Mineira, né? Não. E a Federação Mineira. Que faziam esse Rio Minas. E a Liga Brasileira então veio depois. Vou chegar na Entendi. Então, o último Rio Minas, últimos 2 eventos, Rio Minas, foram todos 2 na cidade de Divinópolis. E que ano foi isso? Professor, 88 e 89. Eu não sabia. Com um professor Irã brasileiro, lá de Divinópolis. Tá? Fui de 89, tá? A história de levar o Castro, de botar para tomar conta da verdade. E todo mundo sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Faz todo mundo? Não, vamos. Essa é a história boa. Teve manipulação de resultado lá? De chave? Quando eu dei medalha para ninguém. Faltou medalha. Ah, faltou medalha? Tava quem pegou a medalha? O Castro virou a medalha e Pegou de melou o evento. No Nessa época tinha muita rivalidade, né? restaurante, você ganhou medalha? Não. Você ganhou medalha? Não. Eu não. Eu lembrei do assunto aqui agora. Nessa época tinha mania de equipe invadir a academia do outro para arrumar confusão, né? Aqui em São Gonçalo tinha essa mania. Não, hoje sei que acabou, mas o bom de saber como é que era essa história aí. Mas quando o sujeito por aí dizia que era tal e não era, mas foi desaparecendo. Mas tu chegou, foi Nunca, testemunha? nunca tivemos invasão de academia. Eu O senhor não gostava disso aí? invadir a academia dos outros daqui. Hoje também foi mudando as leis, né? Hoje, se achar infortunado, você Quando o vai Brizola veio governador, saiu o decreto lá que era proibido fazer evento de jiu-jitsu sem assinatura do secretário de Segurança Pública. Era difícil fazer evento no Rio, porque o jiu-jitsu arrumava confusão, cara. Os garotos saíam para bater nos artistas. Então, muito bem. O Rio de Janeiro era terrível isso aí. né? Convivemos com aquele pessoal. Isso não é para ninguém imitar, não. Isso aí está contando o que aconteceu antigamente, só para. Convivemos com isso tudo, tá? Então, veja bem. O Rio Minas aconteceu, tá? E terminou o Rio Minas, ficou parado, esse negócio todo. Liga Brasileira de Jiu-Jitsu. Eu, de presidência da Liga, Niterói-Oeste de Jiu-Jitsu ainda, ele foi membro da diretoria também, da Liga, tá? O mestre Adair Alves de Almeida, presidente da federação, promove lá um evento nacional. Federação Mineira. Federação Mineira. Um evento, encontro nacional de professores e de família. Que ano foi isso? Para a gente situar. 91. Antes do CBJJ. Não existia CBJJ. A Liga Brasileira é mais antiga. É anterior. Foi uma das primeiras do mundo. Né? Veja bem. Então aconteceu o seguinte, quando eu, como presidente da Liga, cheguei a Minas Gerais, tá, já tinha o movimento de Manaus, representante de Manaus, Pedro Raimundo Gama Coelho, oficial da Polícia Militar de Manaus. São Paulo representado por Murat.
Moradi Filho? Moradi. José Moradi? Ah, mas José Henrique Vocês Silveira viram? Moradi. Que está hoje lá com a Não, confederação. José Moradi, presidente da CBJJF, Confederação Brasileira de Esportivo. Gente boa, calma. Isso. Espírito Santo com o pessoal, inclusive filho do mestre Moacir Via Vale. Bom, só que o estado do Rio de Janeiro, o mestre daí queria uma representação a nível estadual e eu era um representante a nível municipal. Eu tenho em casa as cartas que o mestre daí mandou para o Rock, convidando o Rock para participar daquele movimento. O Rock não compareceu lá para participar daquele movimento. Portanto, eu não Então a Lígia, ela era municipal. municipal. Depois vocês fundaram a LEG e virou estadual. 16 Entendi agora. setembro de 2000, a Lígia transformou em LEG. E aí foi até 2000. Então a única estadual que era a do JJ Rio, nessa época. Não sei, mas existia só os documentos, não fazia nada. Eu acho que deve ter sido a época que o Robson ele era o secretário de esporte do Estado, né? Do governo Brizola, ele foi presidente da SUDESP, que era o secretário de esporte daquela chamada presidente do SUDESP. Tinha muito lá. É Superintendência de Esporte do Estado do Rio de Janeiro. Aí, morando a história. Então, Deixa eu ver, vou tentar dar uma olhada. foi fundada, durante isso então, a Fundação da Liga Brasileira. Eu sou o primeiro vice-presidente da... Quem era da o presidente já diretoria. era o Wilton Leão? Não, nessa daí. Ah, depois que eu estou O mestre Hilton Leão era o presidente, porque o mestre daí não podia acumular a presidente da Federação Federação com a Liga. Sabe quando é que isso reverteu? Em 93, na Assembleia Geral em Caldas Novas. Estava em Sei, Caldas sim. Novas. Eu, mestre Silvio Pereira, dona Marlene Lenho. A Marlene é esposa do Silvio Pereira. Quando então, na Assembleia, a partir de 93, o mestre Hilton Leão assumiu a direção da Liga. Sim, da Liga Brasileira. Agora, hoje eu acho que o presidente é o mestre João Andrade, mas eu quero que ele tiver a direção. Né? Se a Liga Brasileira fica na mão do mestre daí, teria acabado também, porque o mestre daí não se alinhou com a Confederação do País. A Confederação do País foi montada em 94. Eu acho que o Robson me contou essa história, aí eu queria ver a sua opinião. Porque o Robson era o presidente do Sudeste. Quando ele viu que surgiu o movimento da Liga Brasileira, o que ele pensou? Vamos montar uma confederação brasileira, senão os greys perderiam o prestígio do mando político do esporte, né? Não a questão política desportiva, não da questão de atleta, mas estamos discutindo aqui a política desportiva. E aí ele fez a Confederação de Jiu-Jitsu e entregou na mão do Carlinhos Gracie. Porque ele, como secretário, isso é a história que ele me contou. Eu produzi bastante com o Robson. E aí ele, porque quando eu conheci o Robson, ele era o presidente da federação e o Carlinhos da confederação. E aí eu falei, pô, Robson, por que você nunca subiu a confederação? Por causa desse motivo, porque ele era presidente do Sudeste. Tinha o Maracanã, a sede dele no Maracanã, tomava de futebol, não sei o quê. Essa é a história. Eu sou tem ciência disso aí. Olha lá, Com o impasse do Robson não comparecer em Minas Gerais, ao movimento de Minas Gerais, portanto que no Estatuto da Liga Brasileira ficaria que o domicílio da Liga Brasileira seria em função do domicílio do seu presidente. Entendi. Por isso que ela ficou em Minas. Se tivesse um presidente do Rio de Janeiro, do Estado, a sede da Liga ficaria em função do presidente. Fez todo o trabalho de construção do Estatuto que podia aparecer. Aí aconteceu o seguinte. O impasse do Rock não querer comparecer lá, eu fiz a proposta que se fizesse uma reunião daquele movimento no Rio de Janeiro. Essa reunião aconteceu no dia 2 de novembro de 91.
quando então apareceu, acompanhado do advogado que andava com ele, Paulo Couto, entendeu? O signatário de fundação do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Jiu-Jitsu. Eu tenho termo de compromisso em casa. Assinado entre o Metadaí, representante do movimento de Minas Gerais, e Robson Grace. Ele me mostrou esse documento, mas eu tenho. Não, Pedro, eu queria pegar Eu tenho. Mas aí foi antes de fundar a BJJ, de fundar a Confederação de Jiu-Jitsu. Na Liga Brasileira, que é mais antiga do que a Confederação, tá? Eu fiz a história da Confederação, não sei como é que tá. Aí, naquele, surgiu então ali duas entidades. Um movimento para fundar a Liga Brasileira, né? E outro movimento para fundar a Associação Brasileira de Jiu-Jitsu. Então, lá dois um termo de compromisso, suspendendo o movimento de Belo Horizonte, terceiro movimento no Rio de Janeiro, até janeiro ou fevereiro do ano seguinte, quando então reunia novamente e juntava-se os esforços para a fundação da Confederação Brasileira. No documento lá em casa. Era a associação, depois transformou em confederação. Apresenta como signatário de Entendi. uma associação, não uma confederação. Aí, muito bem. Em 93, tinha o quê? Copa Mameluque. O que o Robson faz? O Robson faz como diretor. A Copa Mameluca era feita pela Liga. Como o Dedé que fez a Nova União. Compraram bacana, esse aqui, tudo aí, eu arbitrei final de renda, grande pela língua. Rendo lutando e o Della Riva, né? Rendo pela língua, Tá na revista. Quem deve ter esse vídeo é o Paquetá. Tem. O final do Paquetá. Mas tem no YouTube tem. Deve ter. Eu acho que eu baixei esse vídeo aí. aí, eu queria que tinha criado o campo. Aí, tudo que ele encontrou na frente. Aí foi tudo bem na família, toda a identidade vinculada à Confederação Brasileira de Lutas Associadas, que me levava a diretor do outro poder em Goiânia. A minha pessoa não me lembro, e aí, cara, o que vai fazer agora? Não, ele está fazendo isso. Ele botou Quando que foi o primeiro campeonato da CBJJ? Você lembra? Porque teve a Copa Mameluca, deve ter sido lá em 90. Na Liga de Confederação foi 94, a CBJJ, né? Se for o primeiro campeonato, foi o quê? Brasileiro, tá? 94. Não estou lembrado com o título que deram aí. Só um minuto, né? Daiane, vê se não está entrando na outra janela, que a chuva está com aquela última janela lá, ó. Ele foi no primeiro, segundo Porque está chovendo forte aqui, gente. Tá gravando. a Confederação. Tá aqui o vídeo, ó. Tá aqui o vídeo. Ele tem. Depois a gente bota. Tá. Não, a gente está gravando, depois a gente bota essa Aí, já estava com a confederação pronta. Sim, aí a CBJ, por mérito do Carlinhos Grego, fez tudo que fez, espalhou pelo mundo e uma contribuição gigante para o jiu-jitsu. podia ter retirado, né? Aí deu uma contribuição muito Eu grande. acho que por causa do Robson ser da Sudeste, o era presidente da Sudeste, né? Brizola comandava. Não tinha necessidade dele ser presidente da confederação. Mas depois, quando ele saiu, também nunca mais conseguiu voltar. Só conseguiu ficar no âmbito estadual. Aí o Carlinhos fez um bom trabalho na CBJJ. E começa com a Ninja
Niterói. Sim, eu tô... Porque a federação estava parada e todo aquele pessoal vieram competir na liga. A Niterói virou o centro das grandes competições. A vida do Clube Canto do Rio, né? E ele cai na time em outros lugares. Ah, o cara Martins Ferreira tem que ser bom, né? Essa história de cada um, você pega um raio. Quer dizer que Niterói, então, tem uma importância na história do jiu-jitsu maior do que a gente imagina. Sim, muito maior. Porque por causa da própria Liga, né? Liga Niteroense de Jiu-Jitsu. E por que quem passou dessas competições que tinham lá dessa liga, quem passou por lá? Todo mundo? A galera da Nova União das Antigas, os Greys. Agora eu fiquei recentemente sabendo que a Maria Bitete está nos Estados Unidos. É, o Bitete. Sim. Bitete lutou de faixa azul, já está lá. Tem uma luta de Bitete na faixa azul com o Roger, da Academia Ninja. Agora, para a gente poder esclarecer a questão do fado. O senhor, mestre, o senhor vem da origem, o teu mestre vem da origem de quem? Ele é mais fada ou ele é grego? Takei Ueda, academia tradicional de judô do Meia, naquela época. Ele foi para o fada. Quando completou a sua época do exército, ele foi servir no Ministério da Guerra, ali na Central do Brasil. Ali então tinha Edson Adverso e Major Cândido, que eram alunos da Grey. Só para abrir uma adendo aqui, você que é 40 menos, ou 30 menos, né? Tem que entender o seguinte, nessa época que nós estamos falando, o judô era o esporte de maior prestígio no Brasil, porque era o esporte olímpico, as Forças Armadas, todo mundo queria aprender judô. Segundo lugar, karatê. Terceiro lugar, capoeira. Jiu-jitsu, muito começando no cenário nacional e internacional. Não tinha ninguém de jiu-jitsu de prestígio. Depois nós vamos chegar nessa história e vocês vão saber por que o jiu-jitsu ficou famoso. Por isso vocês vão notar que na história do mestre Hélio, havia o quê? Uma parceria da galera do judô, até mesmo do karatê, que eu nem sabia que o Fernando Gomes tinha parceria com o karatê. Depois que o karatê ficou meio... O judô sempre foi o principal, o mais prestigiado. Na década de 70, toda mãe podia botar uma criança para lutar, botava primeiro no judô, segundo no karatê. Né? Capoeira já era mais popular, não tanto. Jiu-jitsu só, eu acho que da década de 90, perto dos anos 2000 ali, que o jiu-jitsu fica bem popular. Até 80, eu sou de 74, até 80, assim, a pessoa que chegava na academia, quando você falava de jiu-jitsu, você tinha que dar uma explicação à pessoa. Não é? Todo mundo sabia o que era karatê, sabia o que era boxe, sabia o que era capoeira, sabia o que era judô. Não tinha grande noção de que era jiu-jitsu. Porque o boxe era o esporte que dava mais dinheiro no mundo. Isso. Então, os grandes lutadores do mundo eram do boxe. Você tinha que dar uma explicação às pessoas que era jiu-jitsu. E o judô por causa que era olímpico. E vamos pensar numa coisa, nem tudo que é olímpico é bom e tem prestígio, e nem tudo que não é olímpico é porcaria. Existem lutas olímpicas que, se não tem, por exemplo, luta olímpica mesmo, se não é o jiu-jitsu, já tinha acabado, porque a maioria da galera que vai lutar luta olímpica no exterior, ela é a galera do jiu-jitsu que vai lá, treina, bota aquela roupa lá, o macacão, aquele colã, que o pessoal já não sei se modernizaram aqui, é o da greco-romana ali, né? Que é a luta olímpica, que era o menino lá da Gama Filho, que era o presidente, o Pedro Gama Filho, que eu lembro dele. Não sei quem está lá tomando conta daquilo agora. Falar em Gama Filho, eu lembro, na época que tinha os campeonatos lá na Gama Filho, né? Gama Filho é uma universidade no Rio de Janeiro, super prestigiado, e abraçou o jiu-jitsu desde o início por causa do dono. Como é que era o nome dele, né? Pedro Gama Filho. Mas é o Pedro Pai. O pai, E depois o Pedro sempre foi presidente da luta olímpica. esse, juntamente com Paulo Filho, assumiram a direção da luta olímpica dentro da Gama Filho. Na Gama Filho, que era a universidade. Que era ali, como é que é o nome daquele bairro? Piedade, né? Piedade. Tinha uma quadra boa ali, né? Fechou ou venderam aquilo? O que aconteceu? Não sei se faliu, né? Faliu já demoliu. Mas a Gama Filho faliu, mas o prédio não aconteceu nada. O prédio demoliu tudo.
Já virou empreendedor Então, a comercial. juventude, o 30 a menos não vai saber o que é isso. Vai ter que explicar para ele. Então, aqui não estão fazendo competição, como não tem também, né? Aí eu interrompi o seu negócio do fada lá, abri parênteses ali, acabei atrapalhando. Como é que foi a história do fada? Como é que dividiu? Porque o fada era uma pessoa que era oriunda da Marinha do Brasil, se eu não me engano era fuzileiro naval. Tem uma história que eu escutei de vários alunos dele, de Brasília, que ele costurava, era uma academia pobre. Você tinha os gretes, que era no centro do Rio, na Presidente Vargas, não, ali é Rio Branco, naquele prédio histórico lá, né? Lá 56. Sim, na Rio Branco, lá em cima, um andar inteiro, uma coisa linda. Aquele andar inteiro lá era dos gregos. E tinha o pessoal lá do mestre Fada, que era o pessoal mais pobre. Então, o Fada pegava saco de... juro que é verdade, isso os alunos eles falaram. Saco de farinha. Saco de farinha de trigo, que vinha importado, né, dos Estados Unidos, não sei da onde. Ele, como ele era da Fuzileiro Naval, ele pegava ali no Carro do Porto, né, do Rio de Janeiro ali. E ele costurava os kimonos. Existia uma época que a própria academia do Grêmio já falou, você não tinha o seu kimono. Você pagava a academia te dava o kimono, você treinava, ela lavava o kimono, né? E depois botava outro aluno. Se é que lavava, né? Talvez os caras nem lavavam. Mas tinha o roupeiro, o Ademar Santana chegou que era Era roupeiro. tipo futebol, né? Você não tinha o seu uniforme. Ninguém no futebol tem uniforme individual, né? O time dá o uniforme e a academia era a mesma coisa, né? O senhor pegou essa época? Eu estive na casa do Hélio Grego, lá de Itaipava. Sei. Em 2006, por ocasião do Campeonato Internacional de Máquina. Ele juntava uma galera da E família. ele mostrou a máquinazinha lá de lavar roupa. Tipo assim, eu já cheguei a lavar 600 kimonos por semana. Era o Hélio que lavava, né? Não, a máquina não estava. Só sabe que tem uma Você coisa. chegava, pagava, pegava o kimono, treinava, pegava e jogava lá no seio de roupa. Mestre, desde que eu comecei, sei lá, uns 25 anos atrás, a única tristeza que eu tenho é que eu não consegui entrevistar o Hélio Grace. Nunca tive a oportunidade assim de estar num local. Eu tive vários encontros com ele, inclusive. Entrevistei todo mundo, menos o Hélio. Você sabe que eu fui na academia dele em 91, eu vi por ocasião da fundação dos trabalhos que resultou na fundação da Liga Brasileira. Então você vê como só as coisas. Mas essa daí não queria fundar uma entidade de nível nacional sem a participação do Rio de Janeiro. Portanto, ele lutava para que o Robson Grego, como presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, participasse daquele movimento. Essa importância do Rio de Janeiro era o quê? Assim, era estratégico porque Porque o Rio de Janeiro era considerado o celeiro do jiu-jitsu nessa época. no Brasil e no mundo todo. Então, essa daí podia fundar uma entidade em nível nacional sem a participação do Rio de Janeiro. Aí você vê a seriedade da coisa. Robson que não quis participar de momento. Portanto, eu fiz o convite para o Robson para fazer uma reunião em Niterói, aconteceu no Instituto Lassade, 2 de novembro. Tá? Tudo bem. Então, há uma diferença entre Hélio Grego e Fada. Hélio Grego na Zona Sul, Fada na Zona Norte. Sim. Mas a qualidade técnica do pessoal do Fada era muito boa, né? Eu vi uma matéria que o Hélio Grace declarou no jornal assim, é preciso ter um Fada, né? Porque a equipe Fada incomodava a galera dele no ginásio, nas competições, né? Atrapalhava mesmo. O pessoal de lá não conhecia o bicho de pé. Olha, eu encontrei gente da Fada no Brasil praticamente tudo. Mas aí o Fada tem uma economidade, dando aula de graça, uma história Mas eu acho que é o primeiro professor de jiu-jitsu de projeto social do mundo. Diz que o Hélio diz assim, ele dá aula, eu vendo aula. Aí ia ser bom. Ele mesmo era bom. Ele dá aula, eu vendo. Você tem uma academia ali na Rio Branco, nossa mãe. Para manter aquilo ali. Do lado ali onde era o palácio ali, onde era o Palácio Imperial ali, né? Por exemplo, Do lado ali. a confederação, A em que confederação lugar? deve ser esse prédio, né? Do Rio de Janeiro. Não sei, pô. Você tá perguntando. Mas é de junto. Não, lá na Barra eu sei que a sede era lá, mas a fundação foi na Barra já?
Lá naquela garagem lá da casa dele? Eu já estava na Academia Espaço Vital, dentro da Barra da Tijuca. Você sabe que ano se discutiu o regulamento da federação para passar para o âmbito da confederação? 14 de abril e 21 de abril de 96, eu participei daquelas reuniões. Para o regulamento que até então de competição da federação passar para o âmbito da confederação. E ficaram algumas questões naquelas duas reuniões que não ficaram decididas. Essa documentação ficou com o Carlinhos. Um dia Carlinhos chama o Silvio Pereira lá na base. Então aqui, leva para Niterói, o que vocês decidirem é isso que vai valer. E Silvio, então, nomeou uma comissão técnica e nós fomos analisar aqueles itens, qual é meia passagem de guarda, aquele rapaz de meia guarda, aquele... Por analisar o regulamento. Vamos analisar, decidimos que era aquilo, Silvio devolveu para o Carlinhos, por isso que os primeiros regulamentos da confederação, na última página, tinha um agradecimento Ao pessoal da VET. Por isso. Agora, o Silvio lá enfiou todo mundo entrando para a história porque, se eu não me engano, foram os primeiros a fazer a seletiva de Abu Dhabi no Brasil. Ali no Caio Martins. Ali era o Caio Martins. Fez Caio Martins, fez lá no Rio, A última foi no Miécimo da Silva. 2012 para 2013 foi lá no Miécimo. Logo assim que o pessoal de Abu Dhabi começou a fazer seletiva, a LED já estava ali fazendo. Você sabe, a indicação da LERJ foi feita por quem? Cid Rodolfo Jacinto. Vieira dizendo que a primeira vez que o Rodolfo vai, ou o ano de ouro do Rodolfo Vieira, a gente estava fazendo um evento lá em Brasília, com o Rony Silva e o Moisés Murad, e os pais do Rodolfo, quem me contou isso foi o professor dele lá, o Julinho. Queria que ele desistisse, porque ele já estava na idade, né? E aí o Julinho falou para ele assim, vamos deixar ele lotar esse evento em Brasília esse último ano aí, que ele está pronto. Cara, Rodolfo naquele ano ganhou o Palio Zero lá em Brasília, ganhou a seletiva de Abu Dhabi aqui, né, que foi $1.000 ou $2.000 de prêmio, lembra? Que o Silvio deu, ainda foi para Abu Dhabi e ainda ganhou lá em Abu Dhabi. Cara. Ou seja, ele levantou uma grana, né? Foi o começo, que eu queria ver a história ali, né? Ali já foi o começo que o jiu-jitsu começou a dar algum tipo de premiação. E levantou a imagem da equipe também. A premiação em dinheiro mesmo forte do jiu-jitsu veio de 2 lugares, a princípio, né? Na história. Foi esse Abu Dhabi, mas o primeiro foi Luizinho, com a CBJJO, que criou de dar tipo R$10.000 de prêmio por categoria. Eram 11 categorias, que ainda criou a inovação da CBJJO, foi criar um absoluto leve pesado feito por causa do Dudu, né, que era até 7,5 e acima de 7,5. Até 7,6. 7,6 acima de 7,6. Por causa do Dudu, que o Dudu era abaixo de 7,5. Né? Foi o primeiro das premiações dele. Eu acho que a partir dali, mestre, que o jiu-jitsu começou a dar uma melhorada na premiação para os atletas, né? Desses 2 eventos. Que até então o Carlinhos Gracie era um evento de prestígio, CBJJ, a FJJ Rio, evento de prestígio, uma premiação de dinheiro era zero. Era só medalha e coisa e tal. Na verdade, a CBJJ era só vitrine, né? A CBJJ era vitrine. A vitrine. A gente viveu essa época, o senhor lembra quando teve ali no Caio Martins o evento da CBJJO? Que veio o Kron Gracie no Brasil, para o Rio. Foi. E 2004 foi na Bahia. Sim, 2004 na Bahia. Quando deu 2005, Carlinhos saiu do Brasil. Carlinhos Gracie deixou para a CBJJO de herança o Brasil inteiro. E o Carlinhos Gracie foi para a Califórnia fazer o Mundial lá. Sabe quem levou o Carlinhos Gracie para a Califórnia? Não sei, isso é história que eu não sei, não pode ser. Queremos saber, né? Essa é boa, fala aí. Papai John. Quem? Papai John. Quem levou o Carlinhos? É mesmo? Deu para o Papai John. 1º de julho de 2022, foi lá na academia. Mas o primeiro mundial foi em 2025. Sim, mas o Papai John que levou. Não foi? Papai John. Ele era conhecido, ele era uma
um antigo Um veterano de guerra. dos Estados Unidos. Ele era brasileiro, não? Ele era americano, adido militar aqui na Embaixada Brasileira, é isso? Não, na verdade, ele era o cara que fomentava aí e reconstruir os países em guerra, né? Ah, entendi. Entendeu? Ele ia lá na Jordânia, então ele tinha muita influência no mundo. Quem apresentou ele foi o Gilson. Sim. Nós já estamos aqui com meia hora, então vamos lá, pessoal, só para aproveitar e pedir licença ao mestre aqui. Pessoal, no dia 26, né, de janeiro, Campeonato Internacional de Jiu-Jitsu Profissional, lá em Salvador, Bahia, as inscrições estão abertas, está ali o troféuzinho, a medalha é essa aqui, ó, que eu vou dar de presente para o mestre. O mestre vai receber a medalha, faixa vermelha, antes dos atletas, do evento só daqui a 2 semanas, eu faço questão, mestre. Eu tenho 2 quadros de medalha lá na minha casa. Medalha conquistada em campeonatos que eu participei e medalha de homenagem. Homenageada. Separada. Depois eu tenho que fazer uma cerimônia para o mestre para dar um diploma aí da CBLP de faixa vermelha, que nós estamos devendo só mestre. Nós vamos fazer um evento aqui para o Rio de Janeiro, vamos convidar o mestre e fazer um cerimonial legal, né? Como o senhor merece, chega mais aqui, o senhor vai fugir da câmera. Eu, esse ano, 16 de julho desse ano, olhadinho que terminou, 2024, eu completei 10 anos de faixa vermelha e branca, 8º grau, pela federação. Está no grau agora, como é que está fazendo o regulamento aí? Antigamente era só pós-morte, depois estão dando em vida agora. Né? Então hoje, eu sou 9º grau pela federação de janeiro. FJJ Rio. E sou ainda pela confederação, faixa vermelha e branca, 8º grau. Não consigo isso, né? A regulamentação que fizeram lá não está diferente. Mas ela deveria reconhecer o tempo da FJJ Rio. Não tem problema não, a CBLP, estou falando coisa. A CBLP, a Confederação Brasileira de Profissionais, vai reconhecer o tempo do senhor. Porque eu acho o seguinte, a faixa vermelha, aliás, a gente tem que dar uma coisa acima da faixa vermelha, porque hoje, o que eu falo para os atletas é o seguinte, você que é novato, gente, vocês estão escutando o mestre aqui. Até 1988, o esporte não é só o jiu-jitsu, não. Antes da Constituição de 1988, não existia nem Comitê Olímpico Brasileiro. Não existia confederações, federações, só existiam federações, mas não existia um sistema nacional, né, que reconhecesse isso. Isso veio com a Constituição de 88. Mas só foi regulamentado, sabe quando? Em 98. Levou 10 anos para regulamentar. Não quer dizer que botar na Constituição. Eu lembro disso que eu estava na faculdade de Direito em 88, e a gente, o direito constitucional não podia dar aula, porque estava fazendo a Constituição nova, se não estudar a antiga e a nova não estava pronta. Então, meu professor resolveu dar a história das constituições e estudar como é que a Constituição é feita. E aí chamou muita atenção, porque foi uma luta terrível, porque não é só o jiu-jitsu, não. O esporte do Brasil não é reconhecido. Você corria na rua aí, podia ser preso por vadiagem na década de 70. Se você era atleta, era vagabundo. Artista, era vagabundo. Não era uma profissão prestigiada. Era melhor você ter uma carteira assinada no estaleiro, numa fábrica, do que ser um professor de jiu-jitsu. Ninguém ligava. Você chegasse no banco e falar, qual é a sua profissão? Professor de jiu-jitsu? O cara virava as costas. Não, você não tem outra profissão? Não, tá, eu sou metalúrgico. Ah, graças a Deus, eu sou metalúrgico. Tinha mais prestígio. Então foi uma luta terrível. E tudo que a gente está colhendo hoje, porque a galera hoje, você sabe, chora muito. É mesmo? Você vai pedir o pessoal para preencher a documentação, por que tem que preencher? Porque eles vão querer Bolsa Atleta. E o Bolsa Atleta você tem que ser documento. Os caras reclamam de preencher documento. E naquela época não existia. Hoje o atleta tem Bolsa Atleta, tem um programa lá no Espírito Santo que é o Voe Atleta, que paga passagem para o cara voltar na Califórnia. Não só para ele. O Espírito Santo dá a passagem aérea para o atleta e o técnico. E se ele for menor de idade, vai dar para um responsável também. Ou seja, as 3 passagens aéreas para a Califórnia, São Gonçalo aqui mandou esse mês de dezembro, ou foi novembro, 12 ou 15 atletas para Abu Dhabi, não foi?
do pessoal lá do projeto. Inclusive, a Produz está também aqui. Eles bancaram a inscrição nas competições. Sim. Né? Tem um atleta meu que é Master, chamado Pantera. Eles estão lá em projeto que vencedor. Instituto Vencedores em Cristo. Instituto Vencedores em Cristo. Só que eles foram como pela CENEL. Não, tudo bem, foi pela Secretaria de Esporte, mas você vê, isso é impensável na década de 70, de 80 e de 90, de se ter algum tipo de ajuda. O que podia conseguir era um político que te dava as medalhas, né? Mas premiação para o atleta, ele se profissionalizar, era zero. E hoje a maioria dos eventos aí paga premiação em dinheiro. No absoluto, eles estão no absoluto que pagam, né? Não, premiação em dinheiro absoluto, mas já é alguma coisa, É alguma né? coisa. Porque não tem tanto recurso assim. O jiu-jitsu é um esporte pobre porque os nossos patrocinadores são pobres. A nossa indústria de tatame de kimono não tem dinheiro para... Não tem para custear. O futebol tem o quê? Tem os bancos, a indústria de automóveis, Tem agora as casas de apostas, bets. Ou seja, antigamente tinha os bingos, né? os bingos tinha, que a Federação do Rio tinha bingo, a Liga Gonçalense que tinha o bingo Café do Gol e o outro Tinha bingo. dois bingos. Né? O Café do Gol com o Romário e o outro eu não me lembro. O Robson era o bingo do centro lá. Porque era o Zé Antônio, na LGD. Zé Antônio presidente LGD. da LGD. Tinha dois bingos e Zé Antônio ganhou o prêmio de prestação de conta. Mas LGD. Era a data de fundação da LGD? Isso eu não sei. Eu li muito lá, mas eu não me lembro. Fala aí. 12 de outubro de 1931. O senhor também está fazendo esse projeto aí, Dário? Tá? Eu acho que foi transformado em instituto. Instituto se liga. Depois agora, por tempo, né? Depois de 10 anos para cá. Tem ficha antiga e tem ficha nova. O Instituto se liga. E a Liga Gonçalense fez muita coisa. Tinha um time de futebol de salão aí que disputou praticamente na base do time olímpico. A futebol de salão feminino, não. Handball feminino. Igual que era. Do Mauá. Do Mauá. Mas a Liga Gonçalense ajudando ali com o dia dos bingos. Lembra? Da seleção brasileira. Sim. O Dinho jogou handball no Mauá. É porque o Zé Antônio é presidente do kickbox e o Catulino, eles acabavam. Analisando o produto. Não, ajudavam o jiu-jitsu pra caramba, fizeram mais o. Mas em termos de Mas o coração era mais do kickbox ali. Muita atleta viajou. Teve muita coisa o kickbox também. Muita coisa. O K1 ali, aquelas coisas. Isso mesmo. Tem muita atleta. Tinha muito ali. evento aqui ali no Tamoio. Aí chegando ali, Mestre, vamos para anos 2000 ali, né, quando o jiu-jitsu já começa a despontar nos campeonatos. O que o senhor acha agora do futuro do esporte e o que o senhor pode dizer para a garotada que está começando agora? Pessoal de 30 anos menos, né? Se colocarmos o ano de 2000 para frente, o atleta de hoje já vai encontrar várias entidades de administração. Isso aí, isso é bom. O que o senhor acha dessa concorrência? Porque nós só tínhamos CBJ. A Lei Pelé, que é essa de 1998, ela, o Pelé teve uma ideia boa. Vamos desburocratizar o futebol. Desburocratizou tudo, o futebol continua com o mesmo formato. Uma confederação só e só pode ter uma federação em cada estado. O resto do desporto nacional acabou tendo, o Rio de Janeiro hoje deve ter, sei lá, 5 federações. Tem. Umas 4 confederações. Então, Mas aí o que eu acho também, né? Os que são atuantes estão crescendo. Os que estão vendendo diploma estão vendendo diploma. A gente tem que falar a verdade aqui. Tem hoje gente comprando diploma aí. Daqui a pouquinho vai ter gente com 50 anos, faixa vermelha aí, né? Com 45 anos, faixa vermelha, comprando diploma nessas universidades. seguinte, Eu não vou dizer nome, não, porque em ele vai pesquisar. 83, pela federação cheguei ao 9º grau. Para mim tá bom demais. Por quê? O meu mestre morreu no 9º grau. E quem regularizou a situação dele na federação fui eu. Mestre, você não pensa que a gente deveria colocar mais grau? Pelo seguinte, não. o pessoal está vivendo Não, mais. veja bem, deixa eu explicar para vocês. Então vamos lá. Que Vamos saber sua já é opinião. dirigente de uma entidade também esportiva de nível nacional e já tem peso no cenário nacional. É um debate que as entidades de administração têm que colocar à mesa.
eles não querem mexer. O Walter Nogueira determinava que eu falei assim, mas o jiu-jitsu é um bolo, tão bom que cada um quer comer um pedacinho. Tá? Então ninguém mexe nada de coisa. Então presta atenção. Quando da graduação do jiu-jitsu, graduação oficial do jiu-jitsu, aconteceu em 93. Então, pela documentação lá, decanos, 5 membros apenas na graduação, 10º grau, Hélio Grace e mais 4 irmãos. Inclusive o Tóxico Grace não aceitava nenhum. Qual que é a faixa que ganha naquela época depois de morto? Decano. 10 graus. 2 demais, para baixo, a graduação máxima, 9º grau. Entendi. 9º grau. Então, eu não aceito 10º grau, porque as entidades ainda não colocaram isso em questão. Mas eu queria saber a sua opinião. Porque na época do Hélio Gracie, a média de vida do brasileiro era 60 anos. Hoje o senhor está com 80 e poucos anos, está falando, está nativa, dando aula, tem uma história maravilhosa. E naquela época dessa galera, chegar a 60 anos já estava morrendo igual a mim. Estava todo ferrado, velhinho, cabelo branco. Isso então, veja bem. Qual que é a sua opinião? Porque, vamos dizer, o Hélio Gracie deu aula até a certa idade. Eu não me lembro quantos anos o Hélio Gracie morreu. Não me lembro. 96. 96 anos, né? Pois é. Então, você vê quantos anos ele tem de jiu-jitsu. Isso, e parou no 10º. E aí não evolui mais, né? Daqui a pouquinho, do jeito que vocês estão vivendo, os seus alunos que o senhor graduou primeiro preta, já está encostando no senhor lá. Porque aí, quer dizer, o mestre não evolui mais, porque vai chegar uma hora que o mestre vive tanto, ele chegar aos 90 aí, os alunos dele que foi pretos primeiro, que vão chegar no a questão no aí, 10º grau. A questão aí são os percussores de jiu-jitsu. A questão aí, quem foram os percussores no Brasil? O mérito seria só deles, não? Não, tudo bem, mas aí você promove ele para uma categoria Seria de anjo. Não sei. Então, veja bem, seria uma situação do 10º grau hoje, as entidades de administração de nível nacional colocaram essa questão. Como nós vamos fazer oficialmente da agora para frente? Nós vamos manter a graduação do jiu-jitsu máximo até o 9º grau, vamos levar até o 10º grau também, os que estão aí. E criar um 11º? Porque não adianta, digamos, consegue o 10º grau, mas a Federação Estadual não reconhece, a do Carlinhos não reconhece. Então eu acho que está na hora já das entidades colocar essa questão. Essa questão foi uma coisa E bem oficializar, não é? A nova lei do esporte, quem não leu, Isso. a nova lei do esporte ela tem uma coisa legal. Ela vai tentar disciplinar a eleição de entidades. Sim. Na verdade, eu acho que quem tinha que tomar conta de eleição de entidades era, já que nós temos um tribunal eleitoral no Brasil, que não existe lugar nenhum, mas nós temos um, então o tribunal eleitoral tem que tomar conta das eleições. É eleição, meu filho? É no tribunal eleitoral. Bota a urna eletrônica lá, o juiz lá daquele vai vigiar e vai se fazer chapas, o juiz é que vai julgar esse problema que você falou lá. Se a chapa ela foi criada na época certa, se aquela pessoa que é eleitor, né, ela pode votar, quem que pode votar, quanto tempo o cara tem que definir isso aí. A nova lei, depois vocês pegam e dão uma olhada nessa nova lei, ela vai tentar disciplinar isso. Só que ela foi criada agora em 2024, se eu não me engano, assinada pelo Lula, e eu acho que vai levar uns 10 anos, talvez eu não alcance, eu como dirigente, talvez eu não alcance isso. Mas eu acho que tem que fazer isso, para disciplinar, porque como antigamente eu acho que podia ser essa bagunça, porque não entrava recurso público. A partir do momento que você já começa a ter recurso público para entidade, recurso público para atleta, né? Porque o mais legal da Constituição de 88 foi que o que ela disse? O Estado brasileiro tem que reconhecer o esporte como uma coisa importante e tem que ajudar. A lei de 98, o Pelé fala, as confederações podem ser várias, pode ter eleição não sei o quê. E aí demorou esses anos todos, até praticamente os anos 2000,
para o pessoal efetivamente ter. Hoje em dia você tem, todo município tem um Bolsa Atleta, todo estado tem um Bolsa Atleta, o governo federal também tem Bolsa Atleta. A partir do momento que começa a rolar esse dinheiro todo, e daqui a pouquinho as casas de aposta vão se interessar também pela luta, você tem que começar a disciplinar duas coisas: eleição de entidade e formação de hábito para não ter roubadeira, como está acontecendo aí nos esportes que estão sob pressão. Os árbitros estavam acostumados com a confederação que nomeava um árbitro, né? E agora os árbitros têm muita coisa em jogo, né? Uma aposta do jogo. Milhões lá, no mundo inteiro apostando. Agora, só com a pressão ali, então tem que ter alguém vigiando. Nos Estados Unidos tem a comissão esportiva, eu acho que do UFC, os atos não é o ato do UFC, mas é que está me explicando isso. É uma comissão que é ligada ao governo, principalmente lá do Texas, né? Que indica os atos para não ter roubalheira na aposta da luta, né? Porque, senão vai, entendeu? Nós vamos chegar lá. E aí, eu achava também que regulamento de competição, pontuação, tabela de preços, coisas, é de faixa vermelha para cima que tem que decidir isso aí. Não pode ser preta, não pode ser dirigente, tinha que organizar. Acho que antes de eu morrer, eu quero caminhar para isso aí. Ah, mas aí todo mundo vai reclamar, se você chega para o Walter, para o Moisés, para o Carlinhos Grace, ninguém quer sair da presidência, ninguém quer, mas eu acho que tem que fazer isso por bem de quem? Altamente do esporte. Sim, mas aí o bem é do esporte. O bem é do esporte. Claro, eu não sou comunista, eu acho que todo mundo tem que ganhar dinheiro. Mas se o jiu-jitsu não se organizar esse nível, por que o futebol? O futebol organizado só tem uma confederação. Qual é a confederação que tem mais dinheiro, que tem mais patrocinador, que tem mais recursos, que o jogador ganha o melhor contrato, que o técnico ganha bem, que o árbitro ganha bem? Qual é? É a do futebol, meu filho. Porque é organizada. Claro que tem os seus problemas. Você pega um exemplo na política. Você só pode se candidatar no máximo a uma reeleição. Sim, você não pode candidatar a 3, 4 reeleições. Enquanto então, se você tiver que ganhar dinheiro, você tem que trabalhar para ganhar no primeiro mandato, mas enquanto era sem recurso público, como era essa é a ideia da federação, era como se eram os clubes antigamente. O clube que eu falo, Canto do Rio, por exemplo, que você elegia, ele é dinheiro particular, porque o sócio pagava. O jiu-jitsu, a Federação Jiu-Jitsu, ela não tem sócio. Ela não tem sócio. E o pior de tudo, o jiu-jitsu hoje recebe recurso público. Não é CBLP, uma coisa que eu sempre fiz questão, é tipo o Brasil paralelo. Zero de recurso público. Não acredita em mim? Pega o CNPJ da CBLP, coloca aí na internet, aí em todos os diários oficiais, vê se você acha R$1 de dinheiro público. Nem a CBLP e nem a FLP Rio. Eu não pego dinheiro público. Sou contra, não pego. Por isso que eu posso chegar aqui e falar, sou contra vender diploma, eu acho sem vergonhice. Eu acho que a eleição de presidente de entidade tem que ser vigiada pelo Tribunal Eleitoral. O governo, já que tem o tribunal, então vamos reuni-los. Todo de 4 em 4 anos vai ter eleição aí para as entidades do país inteiro, vôlei, basquete, futebol. E lá eles tomam conta disso. Nós já temos as urnas, já temos tudo. E porque aí já organiza, e aí vai se brigar pela verba pública que tem lá. Eu acho que vai resolver isso. Isso é minha opinião, porque eu não sou ninguém, né? O médico aqui é vermelho. Uma das dificuldades de reza pública é exatamente a falta de rotatividade na diretoria. Pois é, se o senhor pensar bem, quantos anos de carreira, não tem chance de ser presidente da CBJJ. Não tem chance de ser presidente nem da Liga, nem de lugar nenhum. Aí o que o cara faz? Ele monta a entidade dele. E vai fazer um bom trabalho. Eu não sou contra as entidades, eu não estou falando mal de entidade nenhuma. Eu só acho que tinha que ter uma eleição para uma entidade só pelo Tribunal Eleitoral. Então vamos ser quem? Vai ser o nome, vai ser CBJJ? Vamos ser CBJJ. Então vai acabar todo mundo. Acaba CBLT, CBJJO, vai ser só CBJJ. Mas também eleição, as chapas têm que ir lá e tem que ser no Tribunal Eleitoral. Vai me desculpar Moisés, o Walter, o Carlinho, que se dane, eu não tenho. Meus amigos não têm nada contra. Mas essa é a minha opinião. Vão me xingar na internet, mas tem que ser assim. Por quê? Para a juventude que vier aí, os faixa preta que vão assumir o lugar da gente no futuro, eles terem uma coisa organizada e o esporte crescer.
Célio Grace só pensasse nele, o jiu-jitsu estaria o quê? Se o Fada só pensasse nele, o Hélio Grace sempre falou que vendia aula, né? E o Fada, se não desse aula, não ia ter aluno, se não tinha dinheiro. Ele ia Né? ter vai ter o concorrente dele. Quer deixar um recado aí pro pessoal, né? Que a sua mãe está 1h30. O recado que eu deixo, sobretudo para a juventude, é de praticar o esporte com responsabilidade, ajudando no máximo que puder, na sua academia, tá? Porque aproveitando a oportunidade de hoje como jovem, está estudando e está praticando esporte. Tá? Então, eu já tive essa oportunidade de 32 anos para frente. Na sua época tinha projeto social, não, né? Não. Tem que pagar, né, Neto? Pagar. E sempre foi caro, né? Porque, assim, não é tão caro igual hoje, mas sempre custou para a pessoa. Sempre custou. Fazer um sacrifício, né? Há uma diferença bem acentuada de uma mensalidade que você paga hoje em Zona Sul e uma mensalidade cobrada dentro de São Gonçalo, arredor de São Gonçalo, não nem se fala. Deixa eu perguntar para o senhor pegou a época que criaram o 50-50, a Guarda de la Riva e essas evoluções. Nos dias de hoje, o que o senhor está vislumbrando aí? Vai vir alguma coisa nova? Não, ou a garotada que está aí não está mais inovando? Não, veja bem. Às vezes nós pensamos que é uma evolução, muitas das vezes, em função de muito mais capacidade de esquecer ou deixar para trás o que aprendemos. O problema do jiu-jitsu é isso, não tem Aí, um livro, nós né? queremos criar tanta coisa, cada um quer ser dono do seu peito. Quer botar o seu próprio nome nas áreas? Se disser assim, mas me ensina berimbolo. Eu diria aqui, procura outro professor que na minha época não se tornava berimbolo. Por que até hoje eu dou defesa de guarda? Guarda é um sistema defensivo. Se eu cair no sistema defensivo do cara, eu vou ser penalizado. O que eu acho importante aqui? Que todo atleta de jiu-jitsu precisa saber para poder ser bem sucedido. Sim, muito bem. Há um livro do professor Paulo Menezes, que nós tivemos no 16º ano, ele tem até uma medalhazinha que ele deu, e naquele livro nós vamos ter grande. Nenhum ser humano nasce sabendo. É preciso aprender para fazer, e fazer bem. Porque nós temos hoje que, de modo geral, o aluno não está mais preocupado em aprender, porque ele arranca a faixa com facilidade, através das competições. Ou seja, 80 e poucos itens, né, para poder ganhar uma preta. E mesmo assim, a pessoa quer ser preta. Eu já tinha feito exame da branca para azul, da azul para roxa, da roxa para marrom, da marrom para preta. E essa quantidade de graus que inventaram agora nas crianças? Tem sentido isso? Uma montoeira de faixa, tudo bem também. Mas tu acha que tem sentido ou tu acha que eles... Você pega uma academiazinha que trabalha com projeto, pode usar aquela montoeira de faixa com o seu quê, a mesma faixa com uma tarde aqui, outra faixa. Na época do senhor, por exemplo, o branco era branca, depois já tinha grau 1. Não, 16 anos para cima, faixa azul. Mas aquele que iniciava antes do 18 Tinha anos, grau de branca? branca, amarela, laranja, Ah, não, só, é de branca para amarela, de laranja, o laranja. grau sempre existiu. Sempre existiu. Os grauzinhos de Sim, uma coisa. Hoje eu quero botar muito e eu Não, está separado. Agora é separado. Está botando a toda a faixa. tem 38 anos. Porque na verdade são os graus. Aí depois Grau, O exame de faixa, R$88. não. Só dá um dólar na faixa, R$88. Está lá em casa, a tabela lá em casa. E num projeto, um faixa marrom, para botar um grau na faixa, e aqui não é grau, porque grau é de graduação superior. Aquele divisa, R$88. Uma faixa marrom, R$88 para botar uma divisa numa faixa marrom.
quando fui baixo, nunca sobrou. Você não acha que o pessoal está muito apressado em proceder faixa? Porque antigamente amarrava o cara nas ruas ali, né? Não. Sabe por quê? Faz um cara ficar bom. Sabe por quê? A academia que mais dá faixa é a academia que mais fica cheia, né? Porque o aluno está atrás de faixa, não está atrás de conhecimento. Mas isso em termos de qualidade do atleta, não ajuda em nada, né? Sim. Ô, Jorge, E o que tu acha desses meninos que ficam na internet aí? Olha, vou falar para você. Eu tive uma briga danada, porque eu acho que como tem empresa familiar. Então tinha meus filhos. Então, vamos dizer, eu entrevistava Aristeu, das antigas, entrevistava o senhor. E aí o que eu fazia? Não deixava fazer, nunca deixei, você pegar o YouTube, não tem comentário. Porque eu entendo o seguinte, para você ser comentarista, vamos dizer, se eu entrevisto o Aristeu, só quem pode comentar o que o Aristeu falou é o Sérgio Caneca. Não pode faixa branca ir lá comentar o que o Aristeu falou. Né? Então eu sempre fui contra isso. E o que tu acha desses meninos que você vê na internet aí? Que eles estão agora, dão opinião sobre tudo. Aponta o dedo pro ato, errou, o cara não tem que ir pro teatro, aponta ele teatro. Critica. E você vê o garoto às vezes faixa azul para ganhar. E o pior, né? Porque quanto mais besteira tu fala, mais audiência você tem. Tanto que o mestre Caneca, se for falar na internet, vai ter um jeito, tá um garoto desse com um monte de bobagem, vai ter um jeito lá em cima, porque eles querem lacrar. Eu acho que o atleta que está treinando na academia, que vão olhar as coisas na internet, aprender posição, e querer discutir com o professor posição, por que não está aprendendo aqui na academia, está atrapalhando? Essa tecnologia está atrapalhando nas academias? Você já pegou esse problema? Apesar que só é vermelho e ninguém vai ter ousadia, né? Não, então o cara vai lá e olha lá, você está ensinando vamos entrar na guarda aqui, vamos passar a guarda. Aí o garoto vai na internet. Quer dizer, posição de internet. Não, posição de internet. Diga bem. Há duas palavras só. Passar de guarda, raspagem técnica de guarda. Agora, a forma de executar é imensa. Se fosse dar um nome para cada uma, você teria uma centena de ninguém ia decorar. Isso. Então, decidiu dar uma palavra só. Se é passagem de guarda, passagem técnica de guarda, acabou. Não importa a forma como você passou a guarda. Se é raspagem técnica de guarda, está doido para fumar, isso reverteu a situação. Raspagem técnica de guarda, entendeu? Não importa a forma que você usou para raspar. O importante é o resultado. O resultado, você passou a guarda 3 pontos, raspou 2 pontos, passar a guarda, montar 3 mais 4, se raspar e montar 2 mais 4. Não bom demais isso. Tá? Agora, mas só tem problema de gente que olha na internet vai chegar na academia e não, né? Não. Por quê? Porque na época, tá? Não tem. Vai formar uma grande base, né? Que serve para todos os tempos. Serve para todos os tempos. Hoje eu peguei uma aluna, foi fazer aula experimental comigo. Já treinando na academia. Eu criei ela no telefone e disse a ela, o UTMI é o primeiro sistema de defesa que você entra na academia. E não vai servir só para a academia, vai servir para a sua vida cotidiana também. É saber cair, né? Posição de queda, executar em 2 movimentos, queda ou rolamento. Da posição sentado, ela não sabia fazer nada. Como é que aquela senhora realizou luta na academia que ela foi, chegou lá, botaram ela para realizar a luta. E ainda realizar a luta com alunos adiantados. Eu falei, posso botar um aluno adiantado aqui para treinar com você? Para auxiliar você treinar, não para ele treinar em cima de você. E ela, quando terminou a aula, tudo, 1 hora de aula, chegou lá embaixo na secretaria, professor, vou fazer na minha matrícula, eu tenho um demônio em casa, meditar, vai dar para mim e vou treinar. Porque é a primeira vez que eu recebo uma aula explicada, o porquê das coisas. Pois é, na qualidade do ensino. É isso que eu estou dizendo. É isso. Hoje o ano grande diz assim, a
A melhor maneira de não ensinar nada é mostrar tudo. Ainda completou ele aqui. Mostrar não é ensinar. Ensinar é mostrar e explicar. É o grego. Mestre, vamos marcar outra data, porque ficou muito, acho que muito na falta aqui que não vai dar tempo, né? Já estamos estourando esse programa aí. Obrigado por ter vindo. Agradecer ao mestre, né, por tudo que a gente herdou do jiu-jitsu aí, graças ao sacrifício pessoal. Ó, o mestre não vai falar isso, porque ele é muito lindo. Eu quando eu ia nos eventos da Alerj, o mestre já estava lá, quando eu vi, estava o mestre caçando os fios, ajudando aqui e ali, pegando as coisas. Não era um mestre que ficava lá de pose, né, do alto da sua faixa vermelha, sem fazer nada. Entendeu? Ele até hoje ele vai nos eventos, se bobear, ele quer descarregar o tatame, segurar o homem, senão ele não para. Entendeu, pessoal? Por quê? Porque é tipo aquele pai que cuidou dos filhos o tempo todo, depois você não consegue parar de cuidar. Os moleques já estão grandes, e o médico cansei de ver nos eventos, não só no evento estadual não. Evento seletivo de Abu Dhabi, estava toda hora o médico, o médico, está pegando os filhos, está fazendo isso, cuidando da entidade, né? Porque hoje em dia, médico, até porque ele não ajuda mais pegar um tatame. Ele acha que pagou uma inscrição, você tem que fazer tudo para ele, né? Mas o aluno hoje vai, Não quer barreira, né? Querem pôr um tatame, Ajudar, antigamente o pessoal de vez em quando pegava, levantava os tatames todinho, limpava, né? Que ficava juntava aquelas coisas, pegava aquela lona, né? Hoje em dia ninguém quer mais ser voluntário com isso, não. Ficou uma... Mas tudo bem, o bom é que o jiu-jitsu cresceu, temos um número... Acabou que a gente não falou, né? Quando o jiu-jitsu expandiu, né? Que foi quando o pessoal começou a lutar lá no Pride, né? O Léo Santos, a galera foi lá para fora botar o Pride, mas acho que a explosão mesmo foi por causa do UFC. é um pequeno, Não, mas eu lembro que o Leonardo Santos era famoso no Japão, era capa de revista no Japão, aqui no Brasil ninguém sabia quem ele era. O Santos começou aonde? O Léo Santos é Nova União, né? Mas começou aonde? Não sei. Melo tem. Lá no Melo, né? Então tá bom, mestre. Obrigado aí. O grande mestre Del está lá em Campos hoje. Eu só quero ter um mestre Del também em Brasília. Eu lembro, ele era capitão do Lá é exército. Del Cresce. Del, mas ele é Del também que chama ele. Lá em Brasília. Não sei nem se ele será que está vivo ainda. Gente boa aberta aí, né? Que vai no Brasil. Ele estava acompanhando, né? Ele participava muito das competições da Liga Brasileira. Sim, eu conheci ele lá em Brasília também. Eu conheci lá nas competições do Rony, da Federação Brasiliense. 2006 eu lutei em Brasília. O brasileiro Interclube. 2006. 2005 foi Belo Horizonte, 2006 Brasília, 2007 Arajá, 2008 Caetés, 2009 Ipatinga. Então, falou, mestre. Obrigadão aí. Paulo Jesus, diretamente aqui do estúdio do X-Conference, com o mestre Célio Caneca.